Oi gatonas e gatões, tudo bem com vocês? Meu nome é Tamiri Sintse e finalmente, graças a Deus, porque eu estava morrendo de saudade, eu venho com mais um vídeo da saga Profissão Maquiador. Antes de tudo, eu venho pedir super pra vocês clicarem em gostei pra mim se vocês gostam de vídeos desse tipo, comentar aqui embaixo, se inscrever no canal para aproveitar a viagem, compartilhar com as amigas para que tanto elas, assim como você, possa conversar comigo em relação à profissão maquiador, para que a gente possa ter cada vez mais e mais maquiadores para ficar conversando, entendeu? Batendo papo e falando coisas em comum. Porque afinal, né, quem gosta de ficar falando sobre as mesmas coisas, né? Todo mundo gosta de ficar falando sobre algum interesse em comum, entendeu? Então é isso que eu quero um bate-papo com vocês aqui, então comente muito aqui embaixo caso vocês se identifiquem ou queiram mais algum tipo de vídeo em relação à profissão maquiador, beleza? Já tem alguns que vocês comentaram que eu já anotei, mas que eu vou fazer. Calma um pouquinho aí que eu preparo tudo com muito carinho antes de gravar para cada um de vocês. Esse batom que eu tô usando hoje é o Poema da Bruna Tavares, né, do Pausa para Feminices. Eu achei que hoje ele ia combinar, entendeu? Com esse fundo, com essa iluminação mais rosada que eu estou usando hoje, para o vídeo não ficar tão cansativo, né? Porque já não basta vocês ficarem olhando pra minha cara o tempo todo enquanto eu tô falando, entendeu? Eu não lembro quem me pediu exatamente, acho que teve 3 seguidoras, não sei, aqui do canal que me pediram pra eu falar situações chatas, alguma coisa que eu fiquei sem graça, alguma situação chata, realmente, né? Que eu já passei sendo maquiadora. Então eu vou falar 5, até porque eu não me lembro de ter passado muitas situações chatas, mas as poucas que eu passei, né, me chatearam de verdade, me incomodaram de alguma forma. Então, basicamente, o assunto de hoje é climão. 5 situações chatas que eu já passei. Primeiro, climão. Tudo errado. A menina ia fazer 15 anos. Detalhe, não era nenhuma festa extrema, era tipo uma festa no quintal de casa, mas ela ia estar com vestido e tudo. Foi o dia que eu mais detestei. Ponto. Eu tava trabalhando no salão. Eu não era nem maquiadora, mas eu passei a ser porque todo mundo queria ser maquiada por mim. E a maquiadora, que já tinha 20 e tantos anos de experiência, então imaginem as técnicas que ela tinha em mente e achava que tava abalando. Eu sempre gostei muito dessa mulher. Mas em relação à profissão maquiadora, eu acho que... né? Sabe como é, né? Então a menina não queria ser maquiada por aquela. E ela olhou pra mim e queria ser maquiada por mim. Beleza? Fui começar a maquiar. Isso já faz o quê? Uns 3 anos. Uns 3 anos. E aí, a menina me pediu aquele cut crease, que eu não esqueço até hoje, que virou moda, né? Que foi a Nanda Gama que fez, que era laranja. Todo mundo deve se lembrar na época que tava na moda aquele cut crease azul com preto e laranja com branco e assim vamos que vamos. E beleza, fui lá fazer. Detalhe, não tinha nenhuma maquiagem minha e eu tive que ir em casa correndo buscar e voltar. Aí, a maquiadora, pra me diminuir, cada coisa que eu ia fazendo, ela falava que tava errado. Você acredita nisso? Até o corte do côncavo da menina que eu estava fazendo acima do côncavo para aumentar a pálpebra móvel dela, que era muito pequena, mas eu já sabia o que estava fazendo. Eu vou até, inclusive, tentar colocar alguma imagem de como eu me maquiava na época, que não era ainda nem tanta moda esfumar, mas eu já começava a esfumar, que estava começando a moda, até porque eu já seguia as gringas. E ela ficava tipo, você já passou do côncavo? Você não tá esfumando direito? Esse lado tá mais escuro que esse. Tá errado. Ela ficava tipo assim, sabe? Teve um momento que eu não me aguentei, eu soltei e falei assim, faz você então aí, eu corte que depois eu termino. Não, pode fazer você. Eu já tava ficando pilhada, porque tudo que eu tava fazendo ela tava falando que tava errado. Detalhe, eu já sabia que era a paleta da Atelier Paris também, que fazia aquela técnica, e eu expliquei pra menina. Fora que o vestido da menina ia ser roxo, então não ia combinar nada a ver, entendeu? Com maquiagem laranja. Então eu falei que eu ia fazer em tons mais rosados, mais arroxeados, né? Mais meigos. Aí, beleza. Chegou, eu sempre fui muito ninja com delineado. Tanto que, quando eu tinha medo, eu colocava até durex nas clientes pra fazer a maquiagem, pra ter certeza que não ia ficar um delineado assim, ó. Mesmo sabendo que eu já tinha uma certa destreza pra fazer delineado. Então, o que acontece? Eu fiz certinho, mas a menina cismou e achou, sabe o quê? Que o delineado tava mais pra cima que o outro. E eu fui consertando, ficando da forma que ela queria e tava piorando.
E eu tava consertando. E o olho dela também não é daqueles que dá pra fazer aquele delineado extremo como tá aqui hoje. E ela falando que não tava daquele jeito. Teve um momento que eu me estressei tanto que eu não aguentava mais. Eu peguei o delineador, fingi que isso aqui é um delineador. Coloquei assim na frente dela. Ela tava na frente do espelho. Soltei o delineador. Faz você então, porque eu não tô vendo mais diferença nenhuma. Eu não tava vendo diferença. A mãe dela, a outra maquiadora e o cara, o dono do salão que veio ver o que tava acontecendo, porque tava demorando, viu que também não tinha defeito. Chamou quase o salão todo pra ver o delineado dela e tava todo mundo falando que tava perfeito. E eu sabia que tava perfeito. E ela falou que não tava. Então, pela única vez, eu me irritei tanto com a menina que eu soltei o delineador na mão dela e falei assim, faz você. Se você quiser, eu tiro toda a parte do delineado da maquiagem pra você fazer. Porque tá certo. Enfim, não tem como arrumar da forma que você tá querendo. É impossível. Então esse foi o primeiro climão que eu passei, que eu não me aguentei, que eu soltei o delineador na mão da menina, porque eu não sou obrigada, entendeu? Segunda situação chata. Cliente curiosa. Toda cliente costuma ser curiosa, né? Porque é tudo muito novo. Ainda mais agora, né? Por causa do meu Instagram e tal, as pessoas ficam super curiosas de ver de perto, sabe? Como é que eu tô fazendo a maquiagem. As pessoas ficam muito empolgadas. Mas aí, teve uma cliente, pouco tempo atrás, ela pediu um smokey eye preto. Eu fiz mais ou menos. Detalhe, ela tinha um monte de ruguinha. E ela queria o quê? Delineado, gatinho, como toda pessoa de ruguinha quer. E aí, o que aconteceu? Enquanto eu estava fazendo este olho com vários pigmentos, porque eu tenho muitos pigmentos. E o pigmento que eu queria ia ficar aquele olho super preto e com partículas de brilho ao mesmo tempo. Que ainda não era moda, mas eu fazia e todo mundo gostava. Porque não era glitter, era um pigmento muito preto, tipo a sombra Blackout da Urban Decay, que inclusive é o pigmento da Sugar Pill, com algumas partículas de brilho. Meu, incrível aquilo e todo mundo pagava um pau. Só que claro que enquanto a gente tá fazendo aqui em cima, vai caindo tudo aqui embaixo. Ficou tudo aqui meio preto nela. E aí eu ainda não tinha mania de ficar limpando nem nada, então minha mão meio que ficou passando. E aí eu limpei por cima, assim, com papel, porque eu ainda não usava lencinho. Aí ela olhou bem assim, ela se estranhou. E eu não fiz algo tão preto puxando tudo assim. Eu já tinha noção que era melhor fazer na pálpebra móvel. E aí ela olhou assim, nossa, que estranho tudo que eu tava fazendo. Detalhe, nesse dia também eu maquiei ela, que era a mãe, a filha, a outra filha, sei lá mais quem, não lembro. E aí enquanto eu tava maquiando, todo mundo agora sabe, mas antes nem tanto, que enquanto a gente tá começando a fazer os olhos, o olho fica estranho, porque você começa pelo esfumado do côncavo, sempre assim, pelo menos eu. Então fica aquele super borrocão, sem começo nem fim, e claro que no começo não fica bonito. Então ela ficava de braço cruzado do meu lado, vendo cada coisa que eu tava fazendo, pra tentar aprender. E ela falou isso. E tudo que ela falava, nossa, tá estranho, nossa, mas é assim mesmo? Nossa, mas não tá, tipo, igual da foto. Porque eu mostrei uma foto minha e ela queria o olho igual. Ah, mas não tá igual. Calma que vai ficar no final. Ai, mas tá diferente a cor. Eu tô usando os mesmos produtos. Tipo isso, sabe? Aí eu não me aguentei também e falei pra ela que era melhor ela sentar. E que depois que terminasse a maquiagem ela poderia falar se estava parecida ou não, porque eu não estava conseguindo me concentrar. De tanto que ela tava falando. Sim, eu falei isso porque essa mulher tava me incomodando já. Terceira situação chata, que foi no mesmo salão da primeira situação. A maquiadora fez a maquiagem na mulher. E essa mulher, ela saiu histérica da sala de maquiagem, gritando, falando que ela não ia pagar aquela maquiagem porque saiu completamente diferente do que ela tinha pedido. Que era o quê? Aquele cut crease azul que tava na moda, branco, azul e preto. E saiu uma catástrofe. E a mulher ainda fez com o quê? Com sombra 3D. Sendo que tava naquela vibe de 100% sombras mate. A mulher ficou histérica porque ela seguia blogs, já seguia maquiadoras e viu que saiu um paranauê completamente diferente. E ela saiu fazendo escândalo pelo salão, porque ela era dessas. Realmente ela fez um escândalo. E aí ela olhou pra mim. Como eu falei, eu não era maquiadora do salão, eu era ajudante geral. Mas eu ia toda montada, porque era algo que eu queria. Então todo mundo achava que eu era um cabeleireiro, que eu era algum especialista. Na verdade eu era, mas não do salão. E aí a mulher olhou bem assim pra mim, você! Ela fez bem assim. Você, pelo amor de Deus,
deixa eu lavar meu rosto, faz a maquiagem, você tem suas maquiagens aí? Aí eu falei, eu sou maquiadora, mas não. Aí ela, mas você não trouxe na sua necessaire algum produto? Eu falei, trouxe os que eu usei hoje. Nossa, por favor, eu te pago, mas faz. Nisso eu já vi a cara do dono assim. Da maquiadora, então, nem se fala. Eles não gostaram nem um pouco. Então, o que aconteceu? Foi lá, a mulher tirou a maquiagem, a maquiadora quis me comer, literalmente, ficou revoltada, emputecida. Socorro, mas essa foi a real e eu que fiz a maquiagem da mulher. Essa mulher saiu elogiando pra todo mundo, cutucando todo mundo que tava fazendo as unhas, falando que eu era uma maquiadora excepcional, maravilhosa. Ela já tava, inclusive, me adicionando no WhatsApp, no Facebook, em todo canto que pudesse. E que ela já tinha uma festa pra 2 anos daqui pra frente, que era da formatura dela, mas que ela ia ser maquiada por mim. Aí eu fiquei... tipo isso, né? Até parece, né? E não é que essa mulher me procurou pra fazer a maquiagem da formatura dela 2 anos depois. Sim, ela me procurou. E ela conseguiu me achar, ela conseguiu descobrir o meu contato pra fazer a maquiagem comigo. Foi uma situação chata porque o dono do salão não queria que eu fizesse a maquiagem. Tanto que depois desses dias, não durou muitos dias, ele me despediu, assim, do salão, que eu tava só temporário, né? Freelance mesmo, não tava realmente contratada ali, né? E ele me despediu porque todo mundo queria fazer maquiagem pra mim, sendo que eu estava ali pra escovar o cabelo, pra fazer alisamento, pra lavar cabelo, pra, sei lá, ajudar em qualquer coisa que fosse, inclusive a lavar as toalhas. Então ele não gostou disso, entendeu? Porque começou a chamar muita atenção. Então foi um climão super chato, porque a maquiadora começou a perder trabalhos por minha causa. E tanto que depois ela falou, eu sei que você precisa, porque você tá começando agora. Eu não preciso disso. Eu faço maquiagem porque não tem maquiadora aqui. E essa prepotência dela também gerou um climão que tava todo mundo no salão assistindo, ela falando isso, olhando pra mim, como se eu estivesse pedindo, né? E a última coisa, alergia. Depois que a maquiagem foi feita, eu já estava usando alguns produtos importados, porque no início, não da minha profissão de maquiador, mas no início dos meus produtos importados, digamos que eu fui apadrinhada pela minha amiga, que ela também era maquiadora, mas ela só comprava produtos importados, então ela me dava algumas frações de pigmentos e alguns produtos importados já usados, que ela não estava usando mais. Mesmo sendo coisa meio velhinha, meio usada, pra mim era de extrema utilidade e eu usava demais até acabar. Então, o que acontece? Mesmo sendo maquiagem importada, tinha aquela preocupação, né, de ter alergia. Só porque é importado não quer dizer que você não vai ter alergia. Mas as porcentagens, né, as chances são bem menores. Até porque eu sou uma pessoa muito alérgica, e eu posso afirmar isso. E se você também tem medo, né, de pessoas alérgicas, né, se dedica principalmente em produtos de óleos, porque nos olhos, a região dos olhos é a parte mais sensível do rosto. Então, se a pessoa ficar com alguma alergia, provavelmente vai dar reação primeiro nos olhos do que em qualquer parte do rosto. Então, fique esperta. E essa cliente, depois que eu terminei a maquiagem, depois que eu colei cílios, depois que eu passei lápis, depois que eu fiz tudo, os olhos dela já ia ir pra pele. Ou se não, eu já tinha ido, eu não lembro. Ela me falou que ela era extremamente alérgica a quase todos os lápis de olho do universo. Inclusive o da Avon. E qual que eu tinha passado? O Mega Impact da Avon, porque tinha várias pessoas me indicado passar ele e foi o único produto da Avon que eu comprei e passei feliz da vida. O que eu fiz? Fui lá, passei o demaquilante e passei outro. Deu tempo suficiente de não dar reação nela, mas em troca, quando ela saiu dali, como eu já era louca da medicina, quem não sabe, eu quero me formar em medicina, e eu falei pra ela, olha, você chega em casa, você toma o Polaramine e acabou, não vai dar nenhuma reação, realmente, porque eu tirei antes, né, do corpo começar a absorver aquilo, antes dos olhos começarem a inchar, a avermelhar ou qualquer coisa. Mas a cliente devia ter me falado antes. Qualquer procedimento que eu vou fazer, eu aviso o profissional antes, pra saber se eu posso ou não fazer, ou se ele tá ciente. Porque se algo acontecer, eu vou poder jogar na cara dele e eu vou poder processar ou fazer algo. Por quê? Eu avisei com antecedência. Então eu acho que pra cliente é sempre bom avisar, mas tem muito cliente que é desligado e acha que você, né, tá sabendo. Então eu sempre chego e pergunto, você tem alergia a algo? Você já apresentou alergia a qualquer produto, mesmo que seja Xing Ling, pra eu ficar sabendo? Não que eu vá usar, mas é bom eu saber. Você tem alergia a algo que você come? Por quê? Às vezes, a pessoa nunca teve alergia a nada, mas naquele dia ela pode acabar tendo.
Então é algo muito complicado. Então, digamos que se der alguma reação mínima na pele da pessoa, pelo menos a pessoa vai ter em mente que você pelo menos perguntou e que infelizmente ninguém tem bola de cristal. Não tem como você saber. Se ontem você não tinha alergia do produto, não quer dizer que hoje você não vai ter. Infelizmente, isso pode acontecer. É isso, meninas e meninos. Essas foram 5 das situações mais chatas que eu passei em todos esses anos, né, da minha profissão de maquiadora. Se vocês querem mais vídeos desse tipo, clique em gostei pra mim, comente aqui embaixo, compartilhe com as amigas, para que outras maquiadoras e outras pessoas possam ver esse vídeo para me ajudar, para que eu possa continuar gravando. Um big beijo! Comente muito, muito, muito aqui embaixo se você já passou alguma situação bem chata pra eu ficar sabendo, que eu vou adorar também ficar sabendo, porque eu tenho a esperança que alguém vai comentar aqui embaixo e eu vou ficar, né, aliviada sabendo que eu não sou a única que passei por situações chatas na minha vida. E até o próximo vídeo!